Hoje a gente vai ver a lógica da nomenclatura dos compostos orgânicos oxigenados. Essa é uma das dificuldades que eu sinto que vocês possuem, porque vocês querem aprender sem entender a lógica. E a aula de hoje vai falar dessa lógica que está por trás disso, para que você possa entender e não simplesmente decorar. Estamos no canal do Curso FIC, aula de Química, comigo, Helena Bonaparte, tentando facilitar os que têm muita dificuldade nessa matéria. Essa matéria é tão linda, essa matéria fala das transformações que a matéria pode sofrer e que a gente, por analogia, entende que a vida requer da gente transformações na mente da gente também. Aquilo que a gente considera muito difícil pode ser ressignificado. Aquilo que a gente acha que nunca pode conseguir pode ser ressignificado, transformado. A química nos ensina isso com a matéria. A matéria sofre transformações. A mente, o coração, os sentimentos também podem passar por isso. Basta que você se permita que aconteçam essas transformações. Esse é um dos motivos que eu mais gosto de ser química. É que eu aprendo muito com a natureza e com ela. Então a aula de hoje é para a gente tirar da cabeça que isso é chato, ou que eu não aprendo nunca, ou algo parecido. E se você gostar, compartilha. E se você sabe de pessoas que têm muita dificuldade, compartilha o vídeo, curte, se inscreva, porque aí você vai recebendo, toda vez que tiver aula nova, você recebe notificações. Gente, orgânica é uma bolinha de neve. Se você não aprende o início, também não aprende o meio e nem o fim. Ela tem uma dependência de um conteúdo em relação ao outro. Então, por exemplo, quem assistiu a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais, que está aí no nosso canal, sabe que cada pedacinho desses tem um significado. Por exemplo, et. Et significa 2 carbonos. An significa só ligações simples. Ol é a grande novidade. Então imagine que você assistiu a aula de hidrocarbonetos de cadeias normais. Lá todos os nomes terminaram com a vogal O. Etano, butano, pentano ou penten-2-eno. Todos terminavam com a vogal O. Por quê? Porque O significava hidrocarboneto, compostos que só têm carbonos e hidrogênios. Se vocês observarem agora o quadro, todos estão terminando de forma diferente. Essa terminação que vai fazer com que você saiba qual função você está trabalhando. Por exemplo, et são 2 carbonos. An significa só ligações simples. Mas o que significa ol? Ol significa álcool. Então, se eu não sei o que é um álcool, eu também não sei montar estruturas. E também não sei, pela estrutura, fornecer o nome. Et, 1 carbono, 2 carbonos. An, apenas ligações simples. Ol, OH, ligado a carbono, que só tem ligações simples. Então, etanol é essa estrutura que poderia ser escrito assim: CH3, CH2, OH. Se eu tenho muita dificuldade, eu preciso estudar aos pouquinhos. Primeiro, assistir a aula de estrutura. Depois, assistir a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais, para poder chegar aqui. E antes, até, aulas de identificações de funções, importantíssima. Aula que identifica a função. Saber o que é um álcool, o que é um ácido carboxílico, o que é um aldeído. Perceba que eu vou chegar nesse ponto e eu preciso saber o que é ol. Ou é álcool. O que é álcool? OH ligado a carbono, que só tem ligações simples. Vamos tentar. Etanol. O que é al? Al é aldeído. Então, se eu sei o que é aldeído, eu vou saber montar a estrutura. Se eu não sei o que é aldeído, eu não vou saber montar a estrutura. Perceba. Et, 2 carbonos. 1, 2. Mas o que é an?
só ligações simples entre os carbonos, etan. E o que é esse al? Aldeído. E o que é o aldeído? Carbonila, que é esse C-O, ligado a hidrogênio. Então, todas as vezes que eu tenho uma carbonila ligada a hidrogênio, eu estou diante de um aldeído, que eu poderia escrever assim, CH3, CHO, CHO. Mesma coisa, e vem muito desse jeito, ó. Sabe pessoas que bebem bastante, final de semana exagerou, aí amanhece no outro dia com dor de cabeça, ressaca? É porque a cabeça dele recebeu, o corpo dele recebeu aldeído. O álcool que ele ingeriu está sendo oxidado no corpo e está se transformando em aldeído. E o aldeído vai fornecer para ele uma dor de cabeça danada. Então é uma oxidação que aconteceu no álcool que ele ingeriu. E que essas reações, chamadas reações de oxidações, a gente vai ver lá adiante. Mas eu primeiro tenho que entender o que é um aldeído. COOH. Isso aqui é o que a gente chama de aldeído. Propanona. Ona. Ona vem de quem? Cetona. Veja que tem total dependência, né, gente? Com identificação de funções. Eu só aprendo nomenclatura se eu souber reconhecer a função e lembrar o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma acetona. É um passo a passo. Primeiro eu tenho que saber a função. Depois eu tenho que traduzir essas palavras. Mas para eu traduzir essas palavras, na minha cabeça já tem que estar tudo arrumadinho. Então, o que é prop? 1, 2, 3 carbonos. O que é an? Só ligações simples entre os carbonos. E esse ona? Esse ona é uma cetona. O que é cetona? Carbonila, COO, entre carbonos, no meio de carbonos. Então, nunca poderia você encontrar cetona na extremidade, nas pontas, porque cetona tem que estar no meio de carbonos. Tem que ter carbono de um lado, carbono do outro lado e o COO no meio deles, para poder ser cetona. A propanona é a cetona mais famosa que existe. A propanona é a acetona, de tirar esmalte da unha da gente. É um solvente, maravilhoso por sinal. Então veja, ó, etanol, álcool. Etanol é o álcool que a gente coloca nos carros. Etanol é o álcool que a gente limpa as mãos da gente. Etanol é o álcool que a gente mais convive, é o álcool das bebidas alcoólicas. Etanal, aldeído. Esse em especial, esse do quadro, é o que provoca dor de cabeça nas pessoas que têm ressaca. Propanona, cetona. A função se chama cetona. E a propanona é o composto que a gente conhece no dia a dia como acetona. A acetona é a propanona dissolvida em água. Ácido propanoico. 1, 2, 3, prop. Só tem ligações simples. Oico. Oico é um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico é caracterizado pela carbonila, por isso carboxílico. E a hidroxila. Hidroxila é esse OH. Então o nome carboxílico vem de carbonila, COO, e quicílico, hidroxila. Hidroxila. Veja que tem uma lógica, tá vendo? Ó, carbonila ligada a hidroxila. Isso é um ácido carboxílico. Então, 3 carbonos prop, só tem ligações simples an. Por ser um ácido carboxílico, a gente colocou a carbonila ligada a hidroxila. E deixei por último os ésteres. Por favor, botem na cabeça de vocês que ésteres tem que ser aprendido. Seja porque óleos, gorduras são ésteres, lipídios. Quando você estuda lá na biologia ou na própria química, a gente vai utilizar muito essa função. Seja porque você chupou uma bala de morango, uva, o que quiser. A maioria das essências, das substâncias que conferem gosto e sabor, que a gente chama de flavorizantes, são ésteres. Então, todo processo seletivo, Enem, o que vocês quiserem, vai ter éster. E se vai ter éster, você precisa saber nomenclatura, como é que eu reconheço, de onde ele vem, a reação de esterificação, biodiesel, eu tenho que saber tudo deles. Então, uma das coisas que vocês têm que botar logo na cabeça é a nomenclatura. Esse OATO é uma nomenclatura para éster. Para sais orgânicos também, mas não quero falar isso hoje. Quero falar dos ésteres. Então, o que é que significa et?
2 carbonos. Aí você começa colocando os 2 carbonos. Et, 1 carbono, 2 carbonos. O que significa an? Só ligações simples entre carbonos. Já coloquei. O que significa esse oato? Éster. E esse oato sendo éster, você precisa lembrar que é carbonila ligado a oxigênio. Então, carbonila ligada a oxigênio. C dupla O, tá vendo? Carbonila ligada a oxigênio. E a gente vai terminar o nome colocando quem é metil. Meti, um único carbono. E aí veja, etanoato de metila ou metil. E completo com hidrogênios. Então, o que é que foi hoje? Hoje foi a introdução. Hoje foi para dizer assim, não dá para aprender nome sem saber reconhecer a função. Lembrar o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma acetona, o que é um ácido carboxílico, o que é um éster. Então, antes de pensar em aprender nome, senta, faz seus resumos pessoais, assiste às aulas de identificações de funções, deixa bem arrumadinho na cabeça para poder pensar em aprender o nome. Então, essa é a lógica de dar nome. A lógica de dar nome passa pela quantidade de carbonos, pelo tipo de ligação e pela função. Então, faz as coisas no passo a passo, certinho, que isso é uma das melhores formas e seguras de estudar. Não se estuda de qualquer jeito, se estuda passo a passo. E o passo a passo de orgânica é: aprenda primeiro a reconhecer as funções, para depois pensar em nomear. Eu sou Helena Bonaparte, feliz da vida porque você está aqui me ouvindo e a gente vai ter outros momentos desses. Muito obrigada. Beijos!